E aí, galerinha, tudo tranquilo? Cara, o vídeo de hoje vai ser sobre um assunto que eu, ao menos, penei bastante para começar a entender ele e eu tô trazendo para vocês o que eu entendi sobre o assunto, beleza? O assunto basicamente é, cara, o que que é DeFi? Porque assim, eu tenho ouvido falar bastante de DeFi e provavelmente vocês também estão ouvindo falar bastante de DeFi, mas eu não tinha ideia do que era. Então, para começar, cara, DeFi nada mais é do que um simples conceito. Tá, não é um simples conceito, porque para mim ele não foi nada simples, mas basicamente a ideia é substituir o sistema financeiro, não substituir, mas replicar o sistema financeiro que a gente tem atualmente com moeda física, né, a moeda fiat, para um sistema que seja financeiro e virtual. E para isso a gente precisaria bastante, cara, e é tipo bastante mesmo, da criptografia, da tecnologia do blockchain, obviamente, né? E de muitos smart contracts, beleza? Então, voltando, só resumindo, cara, DeFi é basicamente criar um sistema financeiro que tem no mundo atualmente, só que agora a gente está querendo replicar ele dentro do mundo virtual, ou seja, dentro das blockchains, beleza? E aí, para a gente criar então esse sistema financeiro, a gente depende desses 5 grandes pilares aqui, que são basicamente, cara, o uso de uma moeda de troca, né? As moedas controláveis de troca, que no caso vão ser as stablecoins. A gente precisa também ter um esquema de empréstimo, tanto emprestar dinheiro, você fornecer o dinheiro, quanto pegar emprestado o dinheiro, beleza? A gente vai precisar de algum lugar que a gente consiga comprar e vender moedas, tipo as ações do mercado financeiro hoje em dia. Então, a gente, ao invés de ter ação de uma empresa, hoje em dia a gente estaria fazendo troca de moedas, né? Comprando Ether e vendendo, sei lá, Bitcoin, beleza? Então, coisas desse tipo. A gente precisa também de um sistema de seguros, cara. Tipo o seguro de carro mesmo. E tem um esquema aqui que eu tô colocando como margem, mas quando eu tava estudando, cara, o que eu vi era trade margin. E assim, eu traduzi como margem, mas é um conceito que a gente vai chegar lá, beleza? Que é basicamente uma maneira de você tentar lucrar dinheiro reduzindo o teu risco, ou melhor, é pegar emprestado dinheiro, né, meio que para alavancar, ou seja, gastar um dinheiro que você não tem para fazer uma operação, ganhar dinheiro com isso e retornar para a pessoa ou para a entidade que te emprestou aquele dinheiro inicialmente. Belezinha? Então a gente precisa desses 5 e aí a gente vai passar um por um. Sendo que o primeiro, cara, que é stablecoin, eu já fiz um vídeo sobre ele. Eu vou deixar aqui, eu vou deixar, né? Eu espero que eu não esqueça desse link, mas basicamente eu espero que ele esteja aqui no link da descrição do vídeo. E aí vocês podem acessar para ver o vídeo. Mas basicamente, stablecoins, por que elas são importantes para o sistema financeiro? Bem, porque basicamente a gente consegue, com o uso das stablecoins, então só passando rapidinho, uma stablecoin é um token que a gente cria dentro das redes, das blockchains. Por ser um token, ela existe em mais de uma rede, beleza? E esse token tem o conceito de parear com a moeda fiat. Qual é a diferença entre moeda fiat e moeda cripto? Bem, cripto são as moedas virtuais, tipo Bitcoin, Ether, o USDT, o USDC, que são tokens, né? Então, bem, é isso. E as moedas fiat seriam então o real, dólar, euro, libra e assim por diante, beleza? Então os stablecoins, eles são tokens que existem dentro das blockchains e que eles têm o valor 1 para alguma moeda fiat. Então, por exemplo, o USDT, ele tem o valor sempre de $1. Ou, assim, quando eu digo sempre, é porque a variação dele é tão pequena que a gente pode considerar ele como $1, mas ele varia lá para a terceira ou quase a quarta casa decimal, alguma coisa do tipo. Então, tipo, não é exatamente $1. Tá, beleza, não é exatamente $1 sempre. Mas, em média, se você pegar ali o padrão dele, ele vai ter o valor de $1, beleza? Tem o BRZ, por exemplo, que é pareado com o real, então ele seria R$1. A RZ seria para peso argentino e assim por diante, beleza? Vocês podem procurar depois aí quais stablecoins que existem. Eu posso até procurar essa lista também e colocar eventualmente, sei lá, no chat, não sei. Eu penso nisso depois. Mas basicamente qual é a ideia então da stablecoin? Por que ela é importante para o DeFi? Cara, ela é importante pelo seguinte motivo, porque é dessa maneira que a gente consegue conectar o mundo real com o mundo físico. Aí é brabo, né? O mundo real com o mundo virtual, beleza? Então é como a gente consegue transformar o nosso dinheiro hoje que a gente tem no banco e jogar ele para um mundo virtual
de uma maneira controlável. Além disso, ele facilita também um pouco do controle dentro lá da blockchain. Eu já expliquei isso lá no outro vídeo, mas, bem, é isso. Então, por isso, stablecoins são importantes. Então, ele basicamente vai servir para conectar o mundo físico, né? O dinheiro físico, que seria aqui da moeda fiat, com o mundo virtual, então, que seriam as criptomoedas. Beleza? Aqui é o mundo virtual. Belezinha? Então, esse é o principal motivo que eu diria de ser útil. Além disso, também ele vai servir para troca entre redes, né? Mas isso daí dá para ser feito de outra maneira. A gente vai chegar lá. Então, o próximo pilar, então, cara, que não são as stablecoins, seriam, então, o esquema de empréstimo. Opa! O lance dos empréstimos. Beleza? Que se vocês forem, ou ao menos eu, quando estava catando, não achava as coisas em português, achava muito em inglês, então era lending and borrowing, que é basicamente você pegar emprestado e emprestar dinheiro, beleza? E aí, por que isso é importante? Bem, basicamente isso é importante porque o sistema financeiro hoje depende desse tipo de coisa. Se você quiser comprar uma casa e você não tiver dinheiro, você vai pegar emprestado com o banco, e aí o banco vai te cobrar uma taxa surreal, você vai pagar lá o teu rim, mas tu vai ter um dinheiro que a princípio naquele momento você não teria e consegue comprar então a tua casa, beleza? E a mesma coisa vai funcionar se você quiser emprestar dinheiro. Então você teoricamente pode emprestar dinheiro para alguém, baseado no contrato, e você também vai receber juros sobre aquilo. No DeFi, cara, como é que isso vai funcionar? Bem, basicamente é o seguinte, você pode chegar numa liquid pool, que a gente vai ver lá para frente, mas basicamente você vai chegar em algum lugar, tá? Dentro, vai chegar numa rede ou algo do tipo, que na verdade é uma liquid pool. Bem, você vai chegar num local, digamos assim, vai pegar lá as suas criptomoedas que você não está usando. Então, digamos que você tem aqui um monte de Ether e você não sabe o que fazer com isso porque, bem, porque, sei lá, tá lá um monte de Ether e você quer fazer alguma coisa com esse Ether na tua mão. Então, o que você vai fazer você vai chegar a uma entidade aqui, que eu vou colocar assim, beleza? Que isso aqui eu vou chamar de liquid pool, mas pode ser outras coisas também. E aí você vai emprestar então o teu Ether. Digamos que aqui você tenha 100 Ether. E aí você vai lá e empresta para isso essa entidade daqui, beleza? E aí por que isso é interessante? Porque essa entidade retorna para você um outro token, que eu vou colocar aqui como token T. E esse token, ele representa a seguinte coisa. Ele representa os 100 Ethers que você está emprestando, mais um rendimento percentual aqui. Ou seja, quando você voltar, pegar esse token que está na tua mão e entregar ele de volta para essa entidade vai te retornar exatamente isso daqui, beleza? 100 Ether mais algum tipo de rendimento baseado na quantidade de dinheiro, obviamente, que você emprestou para aquela empresa. E por que isso é interessante para aquela empresa? Porque aquela empresa, né? Eu tô chamando de empresa, mas na real, cara, isso aqui é só um pedaço de código, beleza? Isso aqui é só, cara, um monte de fielce, um programinha aqui rodando, beleza? Então, você vai emprestar por um contrato, por isso que smart contracts são tão importantes, porque isso aqui é basicamente um contrato, beleza? Isso aqui vai ser um super contrato, um contrato maneiríssimo. E aí você vai emprestar teu dinheiro ali e vai receber, então, algum retorno sobre isso. E isso é interessante para esse contrato, por quê? Porque do outro lado vai ter um outro indivíduozinho aqui que ele está querendo pegar dinheiro emprestado. E aí o que ele vai fazer com isso? Ele vai vir aqui e vai falar, por favor, me preste dinheiro aí. Aí esse contratinho vai enviar, sei lá, 10 Ether para esse cara. E obviamente, esse cara, para pegar 10 Ether, essa é uma parada até bem interessante, ele vai ter que ter na mão dele 12 Ether. Eu tô chamando... tá, tudo bem, eu vou chamar de Ether, mas vamos trocar então de Ether. Vamos voltar aqui. Então ele tá querendo pegar $100, beleza? Ele vira aqui e fala, me empresta aí $100. E aí esse contrato vai falar, olha, você tem que depositar para mim $120 ao invés de $100. E aí vocês vão falar, what? Como assim? Por que eu vou entregar mais dinheiro do que eu vou pegar? Bem, basicamente, porque hoje no sistema financeiro do mundo real, o que a gente faz uma empresa vai pegar algum dinheiro teu, né? Vai prender esse dinheiro ou vai usar, sei lá, tua casa como garantia de que se tudo der errado, ele vai pegar a tua casa, entendeu? É tipo, ele vai forçar uma hipoteca da tua casa, alguma coisa do tipo, e ele vai usar a tua casa como colateral daquele empréstimo.
Só que no caso da blockchain, a gente não tem como garantir que uma vez você empresta dinheiro para um indivíduo que você não sabe quem é, porque é anônimo, a gente não tem como garantir que esse indivíduo não vai pegar esse dinheiro e ir embora. Então, basicamente, o que acontece nesses contratos é que eles obrigam a você entregar mais valor do que o que você está pegando. É um pouco estranho isso, mas eu já vou explicar como que isso pode ser utilizado de uma maneira razoavelmente interessante. E assim, quando eu falo entregar, só significa que esse contrato vai pegar aquela moeda, é porque aqui não necessariamente é dólar, entendeu? Tipo, aqui eu usei dólar, mas nesse contrário aqui, ele pode falar, eu quero que você me dê, então, tipo, 12 Ether. Essa é uma parada que pode ficar interessante. De uma certa maneira, você tem que prender o equivalente aos 120 dólares que eu coloquei aqui inicialmente, beleza? Mas não é necessariamente 120 dólares. E aí isso é maneiro da seguinte maneira, porque agora você vai ter então os seus 100 dólares na mão e vai fazer o que você quiser. Agora, por que então você faria esse raio? Vamos lá? E aí, você faria esse raio pelo seguinte motivo. Digamos que você tem na tua mão lá 100 Ether. Vamos voltar lá para os 100 Ether, beleza? Então você tem na tua mão 100 Ether. E você quer transacionar numa outra rede. Você quer transacionar, sei lá, o USDT não, né? Vamos a Dogecoin. Então você quer transacionar, fazer uma operação com Dogecoins, beleza? Isso sim é uma moeda, beleza? Uma moeda até engraçadinha. Mas, bem, você quer lá fazer uma transação com Dogecoin. Só que você não tem Dogecoins. Então, o que você vai fazer? Você vai chegar num desses contratos e vai falar, olha, eu quero pegar 1000 Dogecoins. Digamos que, por algum motivo, 1000 Dogecoins sejam equivalentes a 10 Ether. Beleza? Então, o que vai acontecer nessa situação daqui? Você vai virar para o contrato. Então você vai virar aqui para o contratinho e vai falar, eu quero pegar 1000 Dogecoins, beleza? E o contrato vai falar, beleza, eu vou te entregar 1000 Dogecoins. Eu não sei qual é o símbolo do Dogecoin, tá? Então vou colocar DC. Mas em troca, você tem que me retornar o equivalente a 1200 Dogecoins. Então o que você vai fazer? O que vai acontecer nessa situação? Você vai pegar desses seus 100 Ethers aqui, você vai pegar 12 Ethers. Bem, se eu fiz uma conta minimamente decente aqui, você vai pegar 12 Ethers seu e vai entregar para esse contrato. Beleza? Então você só travou esse dinheiro. Tipo, não é que o contrato vai pegar e vai roubar teu dinheiro, vai sumir com isso. Até mesmo porque esse contrato é assim, um simples pedaço de código. Então você pode ler, cara, o código é um código open source, você pode chegar aqui, meter a lupinha, né, pá, dar uma lida no contrato e falar, esse contrato não vai me roubar, saca? Então você vai entregar, né, você vai travar 12 Ethers naquele contrato e vai receber na tua mão 1000 Dogecoins. E aí tu vai fazer as operações que você quiser e digamos que desses 1000 Dogecoins que você pegou aqui, esses 1000 Dogecoins, eles se tornaram 1500 Dogecoins, beleza? Tu fez um monte de operação maluca, ganhou dinheiro e saiu então com 1500 Dogecoins. E aí, o que você vai fazer agora? Você vai voltar novamente ali no contratinho, então vai pegar lá o contrato e vai falar, olha, eu agora vou te entregar então 1500 Dogecoins e eu preciso que você me retorne isso aqui em Ether, beleza? E aí o que vai acontecer nesse momento daqui? Opa! Nesse momento com o Ether. A primeira coisa que vai acontecer é que ele vai pegar esses 1500 Dogecoins, vai converter para Ether, então você vai receber daqui 15 Ethers, beleza? Só que você tinha travado, na verdade você tinha travado 12 Ethers e agora você está recebendo 15, o que significa que dos 12 que você travou, você ganhou mais 3 Ethers aqui na tua mão, belezinha? E aí por que isso é maneiro? Por que você faria esse raio, né? Porque basicamente ao mesmo tempo em que você realizou toda essa transação daqui, do lado direito da tela, ao mesmo tempo o Ether, no início da história da tua transação, ele custava, sei lá, 50 dólares. Só que até você receber de volta aqui os 15 Ethers, ele saiu de 50 dólares para 100 dólares. Ele dobrou de preço, mano.
E aí o que acontece? Como você ainda mantinha Ether na tua mão, porque nessa situação daqui você prendeu 12 Ethers, o que significa que você tinha 84 Ethers, e aqui você recebeu o Ether direto, ou seja, não teve tipo, nenhum tipo de conversão no meio do caminho, simplesmente o contrato te devolveu o Ether, você basicamente manteve os seus 100 Ethers e agora você ganhou mais 3 Ethers. Só que nesse mesmo instante, o Ether valorizou muito. Então, no início aqui, você tinha, tipo, $500 na tua mão. E agora, mano, tu tem $1.000 do início, mais 3 Ethers ali, né? Então, tipo, mais $300, mano. Tu acabou de sair com, tipo, $1.300 assim, simplesmente porque você não quis queimar o teu Ether, né? Você fazer uma troca com o teu Ether para Dogecoin. E você ganhou dinheiro, então, na valorização do Ether e na transação maluca lá que tu fez e ganhou Dogecoins. Beleza? Então, por isso que tu faria esse esquema de, tipo, pegar emprestado dinheiro. E aí, por que isso foi interessante para você que pegou emprestado? E para o cara que colocou o Ether lá dentro e colocou o Dogecoin lá dentro, ele vai ganhar alguma taxa em cima disso. Então, tipo, eu falei que você vai pegar aqui isso aqui, mas às vezes isso aqui vai ser, sei lá, 2,75, saca? Porque o 0,25 vai ser o lucro do cara que emprestou então o dinheiro para que essa transação fosse possível utilizando aquele contrato. Belezinha? Então, esse é o segundo pilar importantíssimo assim para a gente fazer o esquema do DeFi. Bora pro terceiro. O terceiro pilar é basicamente as DEX, ou seja, as corretoras descentralizadas, só que em inglês, cara, isso seria o Decentralized Exchangers. Meu Deus. Decentralized Exchangers. E aí, se você pegar essas iniciais aqui, isso aqui acabou sendo apelidado de DEX. Beleza? E o que são DEX, cara? Bem, como é que funciona hoje uma corretora centralizada, como por exemplo a Coinbase? Bem, a Coinbase basicamente tipo, é como se fosse um super nó aqui no centro, e todas as pessoas que querem fazer alguma transação simplesmente vão lá na Coinbase e pegam dinheiro na Coinbase ou usam dinheiro na Coinbase, né? Tipo, você entrega um dinheiro para a corretora e a corretora te deixa então manipular dentro dela as criptomoedas que ela permite, digamos que ela consegue gerenciar. Então, seria, sei lá, o esquema da Binance, da Coinbase e coisas desse tipo. Você basicamente entrega dinheiro e aí eles te fornecem, sei lá, uma lista de 40 criptomoedas que eles aceitam dentro deles. Ou seja, aquela corretora consegue trabalhar com 40 criptomoedas diferentes. Sei lá, Bitcoin, Ether, Polkadot, Dogecoin e assim por diante. E aí você consegue então ficar transacionando entre todas essas 40 criptomoedas. E aí, assim, é maneiro, é interessante isso, porque ela facilitou muito a tua vida, né? Tu precisa conhecer muito menos das paradas de blockchain para poder brincar com criptomoedas. Então é uma parada interessante. Só que quais são os contras dessa parada? Primeiro é que a gente está centralizando e inicialmente o conceito do blockchain era justamente descentralizar um pouco as coisas. Então isso diminui um pouco a segurança do conceito como um todo, né? Da gente descentralizar para aumentar a segurança, só que nesse caso a gente está centralizando. Outro problema disso, que pode ser um problema, pode não ser um problema, aí depende de vocês, é que, bem, 40 criptomoedas é porque provavelmente aquela corretora centralizada foi limitada a seguir várias regras que o governo impõe. Por quê? Porque essas corretoras centralizadas são empresas de verdade, então elas precisam seguir várias leis e regras por país. Então, tipo, sei lá, às vezes aqui no Brasil vai funcionar, ela vai conseguir trabalhar com 30 criptomoedas, nos Estados Unidos vão ser 40, na África do Sul vão ser, tipo, 70, na China vão ser 15, tá? Então, tipo, eu tô dando um exemplo aleatório, eu não sei quantas são de verdade. Então, existe, sim, algum tipo de problema relacionado a isso, que seriam as Centralized Exchanges, né? Tipo, as SECs, assim, que seriam basicamente essas grandes empresas assim que ajudam nesse sistema de corretoras centralizadas, beleza?
Então, isso é uma parada interessante. Só que a Decentralized Exchanges são muito mais interessantes pelo seguinte motivo, brother. Ao invés de você ter, então, uma empresa gerenciando, centralizando todo esse conceito, a gente vai ter, tipo, um contrato. Então, novamente, a gente vai ter lá um contratinho, né? Que não é bem um contratinho, é um baita de um contrato. Vai ter um contrato bizarro escrito lá. E esse contrato vai fazer exatamente esse mesmo conceito das corretoras centralizadas, que é basicamente deixar você brincar de comprar e vender moedas diferentes, como se fosse um mercado financeiro. Então, sei lá, você vai poder trocar Bitcoin por Ether e vice-versa, ou então Bitcoin por Dogecoin, ou sei lá, Solana, ou então XRP, Ripple, e assim por diante. Então, tipo, essas brincadeiras, essas trocas daqui são o que essas corretoras centralizadas ou descentralizadas permitiriam a gente fazer. E aí, cara, o lance é que nesse caso aqui, o governo já não consegue manipular nada. A verdade é que você mantém muito do anonimato das pessoas nesse caso. As taxas podem ser mais baixas do que as centralizadas, né? Porque nesse caso aqui é só um contrato rolando. Então, tipo, não tem nenhuma carga que a empresa precisa te cobrar ou quer te cobrar porque ela precisa lucrar, afinal de contas. Então, tipo, não tem por que o contrato ficar lucrando. Então, as taxas dessas transações vão ser bem mais baixas. E outra parada que é super interessante é que por não ter, não estar sob, ou seja, abaixo de uma lei governamental local, esses caras daqui conseguem transacionar, tipo, N criptomoedas. E é N do papo de, tipo, centenas de criptomoedas, milhares, às vezes, de criptomoedas. Caraca. Então, milhares de criptomoedas diferentes dentro do mesmo contrato. O mesmo contrato, ele consegue, então, essas DEX, essas Decentralized Exchanges, conseguem deixar você brincar com 1000, tipo, 900, 800, não importa, mas uma cacetada de criptomoedas diferentes. Que isso não vai acontecer nas centralized justamente porque elas são obrigadas a seguir leis dos países onde elas estão operando. Beleza? Então essa é tipo uma... Nossa, isso explodiu minha mente, eu achei iradíssimo o fato de que, tipo, eu tenho um contrato, brother, que permite eu simplesmente fazer uma troca de duas moedas, pode ser stablecoin, pode ser token, pode ser coin, pode... Bem, você pode trocar muita coisa dentro dessas paradas e não tem ninguém, tipo, centralizando esse poder, tipo... cara, uma parada que é meio surreal de falar, talvez, seria que essas centralizadas, por exemplo, elas podem simplesmente negar a tua transação. Por quê? Porque, bem, você entregou dinheiro para elas, elas falam, cara, eu não quero que esse cara aqui possa transacionar esse tipo de coisa. E aí, pronto, você está bloqueado porque é uma empresa, você tomou um bloco lá da empresa, você não tem muito o que fazer, no máximo que eles vão fazer é devolver o teu dinheiro. Beleza? Só que nessas não centralizadas não tem ninguém gerenciando, cara. É simplesmente um código rodando e fazendo todo esse manejo de trocar moedas, tentar balancear a quantidade de moedas que tem no mercado e tal. Cara, é uma parada bizarra. E é assim, tipo, isso deixa você dar uma liberdade surreal pra gente. E, bem, só pra dar um exemplo pra vocês, assim, de uma DEX gigantesca, a Uniswap é uma DEX. Então, cara, vocês já devem ter ouvido falar, se vocês estão olhando alguma coisa aí de blockchain e tal. Cara, a Uniswap é uma baita de uma DEX, ela deixa você fazer uma cacetada, tipo uma cacetada muito grande de troca de criptomoedas. Isso envolvendo token, obviamente. Tem a PancakeSwap também, ela também é gigantesca. Só pra vocês terem uma noção, o cara aqui tem tipo $1 bilhão preso nesse contrato, né? Tipo, esse contrato tá lidando com bilhões de dólares em criptomoedas. Isso é uma parada, tipo, surreal. E isso, obviamente, claramente, ao menos para mim, claramente, substitui, então, o sistema que a gente tem de corretoras. Não substitui, né? Mas é o equivalente que a gente tem de corretoras aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, onde você consegue comprar e vender ações. É que no caso não são ações, mas se você pensar em criptomoedas ou em tokens como ações, é exatamente o mesmo conceito. Belezinha? Então, esse seria o terceiro pilar que para mim é tipo surreal para fazer uma DeFi, ou seja, essa finança descentralizada, né? E aí, cara, o próximo pilar que eu acho importante da gente falar aqui, dos 5, seria então o lance dos seguros, cara.
E eu já comentei isso em algum outro vídeo desse lance dos seguros, que seria basicamente o esquema lá do carro, né? Se você vai numa seguradora de carro, você vai pagar uma mensalidade, e aí se você bater o carro, ou sofrer um acidente de carro, perder perda total lá no carro, tu vai na empresa e fala, bati com o carro lá e eu preciso, comprar um carro novo, afinal de contas. E você, graças a Deus, você vai estar bem, e aí pronto. Você vai pegar o dinheiro com a empresa, vai usar esse dinheiro para comprar um carro novo e tá GG. Tá GG, né? Vai ser um baita de um trampo, mas tudo bem. No final da história, tudo se resolve. E, a gente precisa fazer isso, então, para ter esse DeFi funcional, a gente precisa ter um esquema muito similar a isso na blockchain. E como é que a gente faz? Cara, eu vou usar um exemplo que eu já vi, trocentas vezes enquanto eu estudo, que é o exemplo do fazendeiro. Então, imagina que a gente tem aqui um fazendeirozinho, beleza? Eu claramente não sei desenhar um chapéu. Mas, a gente tem um fazendeirozinho aqui. E ele, sei lá, planta alface. Só que o alface, cara, ele depende da temperatura. Assim, como qualquer outra planta, ele depende de um certo nível de temperatura em que a temperatura não pode subir além disso. Então, digamos que, sei lá, para plantar alface, a gente não pode ter, sei lá, 3 dias seguidos com a temperatura acima ou igual, não, acima de 34 graus Celsius, beleza? E aí, o que vai acontecer? Esse cara vai chegar lá numa empresa, se for no sistema atual, ele vai chegar numa empresa, né? Então tá lá a empresazinha aqui assim, que eu fiz uma casinha, sabe Deus por quê, mas é uma empresa, imaginem como uma empresa. E isso aqui é uma empresa de seguros, beleza? Então, essa empresa vai fazer um contrato com esse fazendeiro. E o que vai acontecer? Uma vez todo mês, né? Então, todo mês, o fazendeiro vai pagar R$200. Eu vou colocar $200. Então, o fazendeiro vai pagar $200 aqui para a empresa. E se isso aqui acontecer, ou seja, tiverem 3 dias seguidos com a temperatura acima de 34 graus, o fazendeiro vai perder as plantinhas dele, né? Vai perder os alfaces. Só que a empresa de seguradora vai pagar para esse cara, então, $100 mil. Como, uma maneira de manter esse cara. Esse é o risco da empresa, né? Vocês sabem como é que funciona seguro, é basicamente assim. E aí, é isso que aconteceria no mundo real. Agora, no mundo virtual, na nossa blockchain, o que a gente vai ter cara, a gente vai ter um contrato. No lugar dessa empresa aqui, se a gente fizer um similar, a gente vai ter o equivalente aqui da empresa, vai ser um contrato. Então, a gente vai ter um contrato aqui assim. E esse contrato ele vai então receber, sei lá, todo mês do fazendeiro ele vai receber 200 USDT, que isso seria o equivalente então do dólar. Ele vai usar uma stablecoin e vai falar, olha, eu estou entregando $200 para esse contrato todo mês. E aí a mesma coisa, se por algum acaso essa situação daqui acontecer, o contrato vai então retornar automaticamente, cara. Não vai passar por uma pessoa, não vai passar por empresa, não vai passar por nada. Simplesmente, automaticamente, o contrato vai entregar para o fazendeiro, então, $100 mil. É isso. Acabou. Isso aqui é uma seguradora, cara. É um pedaço de código que o fazendeiro pode ir lá na blockchain e ler esse código e falar, putz, maneiro, vai funcionar, eu não vou ser roubado, eu vou receber meu dinheiro e tal. Todo mundo tem como ver esse código, como é que ele está escrito, beleza? Então, é super safe, porque as pessoas vão estar lendo, vão estar julgando aquele código antes de deixar ele rodar dentro da blockchain. E, além disso, essa seguradora daqui pode levar, sei lá, 2 dias para te dar dinheiro, e esse cara daqui é, 2 segundos, 5 segundos. É uma parada bem insta, assim. Então, além disso, a gente não tem problema de lidar com as pessoas aqui da seguradora, tentar convencer, blá blá blá. É automático o bagulho, então é muito maneiro. Eu já falei disso outra vez. E cara, isso aqui pra mim é genial também, que é um contrato que, nossa, resolve muito a vida. Então, e aí, o que vocês podem estar se questionando é, cara, como é que o contrato então sabe desses 34 graus Celsius durante 3 dias seguidos? Basicamente, cara, isso funciona por causa de um negócio chamado Oracle, que existem empresas que elas coletam dados do mundo real, do mundo físico, né?
Então elas coletam um conjunto de dados, colocam lá no banco de dados dela, né? E fornecem uma API. Uma API é uma... Nesse caso aqui seria um site de consultas, beleza? A gente pode imaginar isso assim. Então eles fornecem lá um sitezinho, onde as pessoas podem consultar esses dados. E aí várias pessoas vão vir aqui e vão olhar esses dados, vão pegar esses dados, né? E vão julgar se esse dado é tipo verdadeiro ou falso. Beleza? E aí, dado que as pessoas entram num consenso daqui de que esse dado é verdadeiro, esse dado então vai ser fornecido, cara, para a blockchain, e esses contratos conseguem ler então essas informações oriundas, né, dessas empresas aqui que coletaram esses dados originalmente. Belezinha? Então é basicamente isso. É assim que o contrato saberia e dessa maneira que vai funcionar então o esquema de seguros. E aí a gente resolveu então o quarto pilar de um sistema financeiro, né? Ou ao menos do sistema financeiro atual do ser humano. Volta então o nosso último pilar, que para mim é o mais bizarro, que seria então esse esquema de margem, cara. Vou colocar aqui. Eita, nós. Então vou colocar aqui margem. Nossa. Margem. E aí, cara, qual é o esquema dessa margem? Eu vou usar um exemplo que eu vi também, que eu estava estudando, que é basicamente, bem, digamos que você comprou uma ação, sei lá, da Petrobras, beleza? Então você foi lá e comprou ações da Petrobras. Ou você quer comprar ações da Petrobras. As ações da Petrobras hoje custam R$10. Então as ações custam R$10. E aí, cara, você quer comprar então as ações da Petrobras, elas custam R$10 no momento, e você faz, ou melhor, eu vou colocar R$100 aqui para facilitar minha vida, beleza? Petrobras, uma ação da Petrobras não custa isso aí nem brincando, e olha que eu tenho, ou tinha, mas tudo bem, voltando. Então, basicamente, o que vai acontecer hoje é que você vai lá no banco, na entidade banco, banco, você foi lá no banco, e aí você fala, ô filhão, me empresta dinheiro aí, porque eu quero comprar, sei lá, 10 ações da Petrobras, ou seja, eu preciso de 1.000 conto, e eu não tenho. E aí o que o banco vai falar? Beleza, eu te empresto, mas para fazer isso você vai ter que deixar comigo R$200. E aí você fala, ah, tudo bem, então toma lá, Deus Pai, R$200. E aí você vai lá, entrega então pro banco R$200, e o banco te entrega então R$1.000. R$1.000 ali na tua mão. E aí você pega esses R$1.000, transaciona, né? Compra lá as 10 ações da Petrobras, e com esses R$1.000 você tem duas possibilidades. Em teoria, você só tem duas possibilidades. A primeira delas, cara, é que tu vai pegar R$1.000 e vai transformar em, sei lá, R$1.600. E aí, pô, com R$1.600, o que você vai fazer? Você vai pegar desses R$1.600, você vai pegar R$800 e vai devolver pro banco. E por que só R$800? Porque, cara, você já tinha deixado R$200 e você pegou R$1.000 de empréstimo. Ou seja, você precisa fechar os R$1.000, né? Então você devolve R$800 e daqui você pega os outros R$800 e transforma isso aqui em lucro. Então parabéns, você ganhou R$800 nessa brincadeira. Beleza? A segunda possibilidade, ela não é tão feliz assim. E o que vai acontecer? Você vai pegar esses R$1.000 e você vai perder dinheiro. Ou seja, você foi infeliz nas suas transações e você perdeu dinheiro, sei lá. As ações saíram de R$100 e foram para... não sei, R$800. Não, melhor, R$900. Aí depois caiu mais um pouquinho, foi para 850. E aí depois caiu mais um pouquinho, 800. E aí quando bateu em 800, cara, o que vai acontecer? O banco, né, a corretora vai olhar isso aqui, ou o banco vai olhar isso aqui e vai falar, cara, se cair mais do que isso aqui, ele não vai ter dinheiro para me pagar de volta os R$1.000. Então o que eu vou fazer? Eu vou forçar esse cara a vender. Então aqui você é obrigado a vender. E você devolve então esses R$800 para o banco. Por quê? Porque aí ele vai ter R$200 que você tinha deixado na mão dele, mais R$800, isso soma R$1.000 e dá exatamente lá o que o banco te emprestou originalmente. E aí você não vai ter mais então... assim, dívida, né? Você acabou de pagar a tua dívida. O problema dessa brincadeira toda é que tu perdeu, então, R$200 aqui. Beleza?
E aí, esse então é o segundo problema. Isso é o conceito todo de margem. E aí, cara, ao invés de aqui a gente usar um banco, a gente vai usar então aquelas entidades que eu estava falando que emprestam dinheiro, né? E elas vão funcionar similar a isso daqui. Só que lembra que eu falei que, tipo, ao invés de você deixar um dinheiro ou algum tipo de garantia na mão do banco, o que você vai fazer é vai entregar um pouco mais de dinheiro para a pessoa e vai fazer esse mesmo esquema de transação para ganhar ou perder, né? Se Deus quiser, você vai ganhar. Então você vai ganhar aqui os R$ 800 no caso do meu exemplo. Beleza? É basicamente isso, cara. O conceito de margem. E assim, como eu já falei para vocês, naquele exemplo que eu usei lá atrás, seria basicamente isso daí, a ideia de margem. Então a gente consegue resolver o quinto pilar para um sistema financeiro. E é assim que a gente constrói, então, o tal conceito de DeFi, mano. Cara, eu ouço falar absurdos de DeFi e eu levei horrores para entender, tipo, o que é esse DeFi. Porque para mim, cara, DeFi era tipo uma entidade. E aí, à medida que eu fui estudando, eu descobri que não era zero uma entidade e era simplesmente um conceito de tornar o sistema financeiro que a gente tem físico num sistema financeiro descentralizado no mundo virtual. Ou seja, a gente está tirando, então, o poder dos bancos e das corretoras. Não tirando, né? Mas é como se fosse. No mundo virtual não existe, então, o poder dos bancos, o poder centralizador de bancos e corretores. Ou seja, eles não conseguem mais manipular o nosso dinheiro, travar o nosso dinheiro, bloquear o nosso dinheiro. A gente não precisa pagar taxas, tipo, surreais para trocar moeda. Porque, cara, quando eu falei aqui para vocês das exchanges descentralizadas, no caso da Uniswap, imagina que, pô, hoje tu quer, sei lá, viajar para a Europa, eu morando aqui no Brasil, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ir lá naquelas casas de câmbio, vou ter que pegar meu dinheiro, eu vou falar, eu quero comprar euro. E aí o cara vai falar, o euro hoje, na minha mão, tá custando 7 conto. Aí tu olha no Google, olha no mercado, o euro tá custando, sei lá, 6,50. Você fala, brother, tá custando 6,50 no mercado e tal. Ele fala, mas na minha mão são 7. E aí tu chorou. Assim, tu pode ir em outras casas de câmbio, mas provavelmente vai pagar algo similar a isso. Porque aí a casa de câmbio quer lucrar, tipo, 20% em cima de tu e tu tá vendido, né? Porque tu não tem euro, tu precisa de euro para ir lá para outro país na Europa e tal. Então tu acaba pagando essa fortuna. No caso das descentralizadas, mano, como não tem uma entidade querendo meter esses lucros bizarros, o que ela está querendo cobrir é basicamente o custo de energia e, obviamente, ela tem que dar, né? O conceito é retornar, então, lembra que eu falei para vocês que uma parte dessas transações se torna um lucro da pessoa que forneceu o dinheiro para esses contratos? Então, tipo, é isso que tem que acontecer. Ela quer cobrir o custo energético de processar esse tipo de coisa e vai querer, então, retornar no final mesmo. Esse dinheiro é só retornado, então, para as pessoas que emprestaram o dinheiro para esse sistema funcionar. Então, sim, a taxa disso, mano, sai de, sei lá, 20% para 0,5%, tá ligado? Tipo, a diferença é surreal mesmo. Então, bem, basicamente é isso. O DeFi, cara, para mim, se eventualmente ele se tornar... Não eventualmente, ele já tá se tornando, né? Mas, tipo, o conceito do DeFi, ele é muito maneiro, porque, novamente, a gente está tirando, então, esse poder centralizador das entidades bancárias e corretoras. A gente está tornando as coisas muito mais baratas, porque, nesse caso aqui da Uniswap, ao invés de eu pagar 7 contas, eu pagaria os 6,50, ou talvez um pouco mais, né, para dar essa diferença, que seria o lucro do cara. Mas eu não vou pagar nenhuma fortuna. No caso, sei lá, eu não sei se vocês já usaram TransferWise, mas se tu precisasse de algo desse tipo, isso pode levar, tipo, 3 dias, mano. Eu não sei se vocês já foram em casa de câmbio também. Tipo, às vezes é no dia, mas às vezes o cara não tem dinheiro lá na hora, no cofre dele. E ele fala, não, beleza, eu vou te vender, mas só vou te entregar daqui a 1 ou 2 dias. E você vai ter que ficar esperando. E no caso das DEX, né, das descentralizadas, esse bagulho é assim, mano. Tu pediu a transação foi aprovada e tá GG, tá com euro na tua mão, mano. Então isso é maneiríssimo, beleza? É isso que eu queria falar pra vocês hoje. Foi mal, falei a beça. Esse assunto pra mim é bem complicadinho, tá? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Valeu, falou e até a próxima.